Bom dia, povo de Deus. Ah, Devido a algumas falhas técnicas, tentei de várias formas aqui solucionar, não foi possível, mas esse Deus que servimos não fica limitado a falhas técnicas, pelo contrário, ele é a perfeição. Então, vamos dar continuidade ao nosso devocional, ao nosso desafio, lendo o Novo Testamento em 100 dias. Irei aqui fazer esse vídeo, estou fazendo esse vídeo, não é live, mas, enfim, estou fazendo para depois disponibilizar pelo canal. Se você está assistindo ele agora, é porque ele foi disponibilizado no canal. Assim que possível estaremos fazendo dessa forma, disponibilizando ele no canal, pois não foi possível a princípio no formato de live, ao vivo. Não teve jeito, não consegui entrar no canal da igreja, enfim. Mas Deus proverá e fará com que essa palavra chegue até você, amém? Nossa oração de hoje, irmãos, para iniciar a nossa leitura, é em Romanos 6, amém? Romanos 6, versículo do 12 ao 14, amém? Então vamos lá? Bendito que vem em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos lá. Romanos 6, 12 e 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluias. Vamos orar, irmãos. Pai celestial, soberano Deus, Tu sabe de todas as coisas, Tu sabe da onde viemos e para onde queremos estar. Tu sabe da onde estávamos e Tu sabe como estamos agora. Tu sabe a transformação que pode acontecer em um ser humano, Pai. Tu sabe a conversão que pode acontecer no coração de um ser humano, Pai. Só Tu é ciente dessas mudanças e só Tu é capaz de fazer tais mudanças, aleluia. Cientes disso, Senhor, que nós estejamos prontos para agir, não baseado em rudimentos do mundo, não baseado em nossa carne, mas nessa nova conduta, nesse novo espírito, nessa nova conversão, nesse novo nascimento. Aleluias. Estejamos prontos para ter essa conduta baseado na graça e não na lei. Essa conduta de cristão, essa conduta firme, essa conduta reta, baseada na Tua graça, baseada na Tua misericórdia, baseada na Tua justiça. Aleluias. Senhor, Te agradecemos por mais esse momento que está nos proporcionando. Independente de falha técnica, problema, não existe. Isso existe para nós, carnais, aleluia. Para Tu, Senhor. Eu sei que o canal nunca cai, o sinal nunca cai, a comunicação nunca cairá, aleluia. Senhor, Te pedimos, se faz presente nesse momento. Te agradecemos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então vamos lá, irmãos. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está fazendo parte desse momento. Eu creio, não estamos, mas é como se estivéssemos ao vivo. Você sente que eu estou com você, eu sinto que vocês estão comigo. Eu não estou achando diferença nenhuma da live, irmãos. Eu sinto cada um acessando no seu espaço, no seu momento, da maneira que Deus provê. Aleluia. Então vamos lá, irmãos. Capítulo 4. Efésios 4, né? Vamos continuando aí
a carta de Efésios, amém? Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluias. É Paulo, irmãos, trazendo a unidade da igreja. E observem que nos primeiros capítulos ele trazia a história do evangelho, a origem, esse evangelho de reconciliação, esse evangelho de ressuscitação, né? E agora aqui, a partir do capítulo 4, ele vem trazendo essa unidade que esse corpo, né, criado a partir desse evangelho, ele deve estar. Observem que no começo ele fala, ó, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. Ou seja, o modo como devemos andar, a conduta. A partir daqui, Paulo vem falar o seguinte, ó, baseado no evangelho que chegou até vocês, a conduta, a caminhada deve ser assim. A partir daqui, Paulo vem trazer dessa forma. Ele fala, ó, o evangelho é isso, ele chegou até você, tá. Agora você começa a agir dessa forma, baseado nesse evangelho. É assim. Se você ainda está em dúvida como é assim, tá? É aqui que ele começa a trazer. E o primeiro ponto-chave, primordial, para uma igreja baseada nesse evangelho, é a unidade. Não é diversidade. Agora porque tem um judeu aqui, nós vamos ter uma parte da igreja que vai seguir cultura A. Agora porque tem um grego aqui, tem uma parte da igreja que vai seguir cultura B. Não, é unidade, é uma cultura só, é um proceder, apenas um proceder, uma palavra só. Vai na ponta da igreja, o irmão está falando não. Se vai lá na outra ponta, ele também está falando não. É sim, sim, não, não. Se vai no começo está falando sim, lá no final também tem que ser sim. Ou seja, é unidade, é um parecer, é um entendimento. Aleluia. Independente de etnia, religião ou raça. Deus é tudo, em todos, em unidade. Amém? Agora ele vai continuar aqui, irmãos, na partir do versículo 7, trazendo a santidade, que são os dons que recebemos a partir do Espírito Santo, como esse dom é santo que chega até nós, e como deve ser o nosso proceder de maneira individual, mas que reflete na igreja como deve ser esse nosso proceder, e daí sim um resultado. O resultado é qual? O crescimento desse corpo. E como vem esse crescimento? Baseado em Cristo. Efésios é como se fosse a matemática da fé. Aleluia. Eu entendo ele dessa forma, porque ele vem de maneira muito minuciosa, detalhada, clara. Toda essa estrutura de entendimento, o mínimo que nós conseguimos ter de Cristo Jesus, de fé, de graça, salvação, misericórdia. Nesse sentido eu chamo ele de matemática da fé. Amém? Então vamos lá, irmãos, para ficar de maneira mais clara. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra?
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aleluias! A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Aleluias. Observem, irmãos, que Paulo começa falando o seguinte, aqui no versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, essa graça chega até nós na medida que Cristo traz. Ou seja, e que medida é essa? Aqui no versículo 11, ele vem falar, ó, ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, essa é a medida, essa é a proporção. Baseado nessa intensidade, nesse modo, nessa quantidade de graça que chega, desse modo que essa graça chega, é que é definido esse dom, esse modo, essa função sua dentro do corpo de Cristo. Agora, interessante, isso é o que? Ele continua no versículo 12, com vistas para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, ele dá esses dons, né? E a partir desses dons, esses membros, essas partes, essas pessoas, esses que completam, que fazem parte do corpo da igreja, buscam o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, é trazer a igreja toda em unidade, né? Nessa unidade de fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. Se quem recebe esses dons não está com esse intuito, está agindo de maneira errada. Quem recebe esses dons e não atende o chamado, não faz parte do corpo. Quem recebe esses dons e não está alinhado com esse aperfeiçoamento dos santos, está fora do alinhamento da função do propósito de Deus para nossas vidas, nós como servos, né, dentro dessa grande obra, dentro desse corpo de Cristo. E observem, irmãos, ao final, que ele fala no versículo 15, mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Ou seja, se nós, seguindo a verdade em amor, ou seja, se nós estamos em Cristo, recebemos os dons, esse dom santo, e estamos em Cristo, estamos procurando aperfeiçoar os santos, estamos buscando essa unidade em fé, estamos buscando esse conhecer o Filho de Deus, esse corpo irá aumentar. Ou seja, quem faz aumentar é Cristo. Quem faz o crescimento da igreja é Cristo. Ou seja, se cada membro, olha, continuando aqui, ó, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento,
para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, o ato de você funcionar, estar funcional nesse corpo, e todos agindo dessa mesma forma, qual é o resultado? Crescimento da igreja. Não é o tamanho da placa que a gente coloca ou quantos anúncios colocamos na rádio que a igreja está aberta. Não. É cada um desse corpo atuando, funcionando, baseado em Cristo. Não tem outro resultado, não tem como acontecer outro resultado. E sim, o crescimento desse corpo, o crescimento da igreja para a sua própria edificação. Ou seja, é a gente funcionando, se aperfeiçoando, a igreja cresce. Nós funcionando, nos aperfeiçoando em Cristo, a igreja cresce mais. É a gente continuando funcionando, se aperfeiçoando e a igreja cresce mais. Essa é a matemática, é essa forma. É que nem em Atos 2, falando, o Senhor vinha acrescentava os que seriam sendo salvos. Esse crescimento da igreja, de maneira pura, satisfatória, agradável, um sacrifício com cheiro agradável ao Senhor, é dessa forma, é só em Cristo. É só a partir desse aperfeiçoamento em Cristo, essa unidade de fé e conhecendo esse Filho de Deus. Amém? Continuando, irmãos, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado invisíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e nos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Observem, irmãos, que versículo 17, quando Paulo já começa aqui, ó. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também. Olha, observem como Paulo enfatiza o nosso andar, a nossa conduta, o caminhar cristão. Ele vem trazendo essa noção já desde esse capítulo 4, como eu disse, ele traz a história, a origem, ele fala agora, baseado nessa história, nessa origem, sua caminhada tem que ser assim. É muito claro o modo como Paulo traz essa conduta de um cristão. Amém? Então, como ele diz aqui, ó, antes, como gentio, vocês andavam obscurecidos, com avidez cometeram toda sorte de impurezas, ou seja, não faziam de qualquer jeito, faziam com intensidade, faziam por querer, faziam porque essa era a natureza. Olha, vamos fazer o mal, não é porque só fulano tá chamando, é porque eu quero. Era assim, na época de gentio, antes desse encontrar Jesus, antes desse nascer de novo. Era assim que vocês agiam. Aí onde Paulo fala, não mais andeis dessa forma. Pelo contrário, olha lá, vos despojeis do velho homem. E mais à frente ele vem falar, e vos revistais do novo homem. O que é isso aqui, irmãos? O batismo naquela época, no início da igreja cristã, igreja primitiva, era feito, havia nudez, ou seja, a pessoa chegava na hora de se batizar, tirava toda a roupa, e aí sim vinha com essa roupa branca que conhecemos, vinha com essa nova vestimenta, né? Era esse morrer para o mundo, era dessa forma. Esse tirar toda essa roupa era nesse sentido. Então a pessoa ficava nu. Olha lá, vos despojeis do velho homem,
E essa nova roupa, essa roupa branca seria isso: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Ou seja, é Paulo falando, ó, e é o seguinte: no momento do batismo, não é só apenas o sentido físico ali de tirar a roupa e colocar outra. Não. Tirem esse antigo homem, esse velho homem que andava na obscuridade, agia fazendo imprudências com avidez, e agora haja segundo esse novo homem, justiça e retidão precedentes da verdade. Ou seja, não é só a roupa branca, é a conduta também que muda, é precedente da verdade, é com justiça e retidão. Amém? Continuando, irmãos, vamos aqui, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluias. Olha aí, irmãos. Novamente, Paulo trazendo, enfatizando, focando, estimulando a santidade. Observem que ele no início já fala que o começo dos parágrafos de Paulo é bem claro, bem intenso, já vem trazendo o sentido do que ele quer trazer. Olha só. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Esse próximo, irmãos, está remetendo a um próximo que vem no livro de Zacarias 8,16, que numa tradução antiga, Septuaginta, queria trazer a noção de companheiro israelita. Esse próximo queria dizer, o próximo é o seu companheiro israelita. Ou seja, era falando para os gentios, olha, não minta para os de Israel, não minta para os que vocês acham que não são de vocês, não ajam de maneira torpe, né? Já aqui nessa tradução, nesse novo entendimento, está querendo dizer o quê? Companheiro cristão. Para nós hoje em dia não é apenas companheiro israelita, é companheiro cristão. Esse próximo vem dizendo, né? É que nem nós hoje em dia, não quero um papo com aquele lá da Assembleia, não. Ele não é da minha igreja, não vou nem ficar dando muita bola. Ou então vice-versa, aquele ali é católico, ele vai para a missa, não quero nem papo com ele. Não vou nem dar muita trela. Observe, irmãos, que mais à frente, olha o que Paulo fala. Porque somos membros uns dos outros. E aí? Se nós somos membros uns dos outros, quem é da Deus e amor, eu tenho que morar a 3 quilômetros de distância? Eu não posso ter nem contato, é isso? Ou, se somos membros um do outro, é como se minha perna auxiliasse o caminhar dele. É como se o olho dele auxiliasse meu enxergar. Somos membros uns dos outros. Naquela época, Paulo procurava trazer essa noção, procurando unir judeus e gentios. Falou, vocês são membros uns dos outros, não mintam, não se corrompam. Não procurem agir de maneira torpe uns com os outros. Pelo contrário, vocês são um só em Cristo. Esse é o entendimento que Paulo vem trazendo.
logo no início. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, você pode ficar com raiva, pode chegar aquele momento que você... Mas, atenção, respire fundo, busque no Senhor, porque é nesses momentos que olha lá, ó. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ou seja, se no momento que você está com raiva, irado, você fala, agora eu vou descarregar, você está, pelo contrário, você está só abrindo a porta para o diabo. É Paulo trazendo orientações, essa caminhada, esse andeis. Olha, se nesse caminhar seu você ficar nervoso com alguma coisa, não fique pensando, vou descarregar. Não. Se você pensar nesse negócio, eu preciso descarregar, pelo contrário, você está só abrindo a porta para o diabo atuar. Amém? Então, irmãos, vamos continuando aqui. Pelo contrário, ele vem, aí ao final ele vem falando também essa questão de a gente fugir de amargura, cólera, ira, gritaria e vem trazendo a maneira certa, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. É um manual. Se antes ele vinha com essa matemática da fé, agora ele vem com o manual de conduta, de caminhada, do andar cristão. Amém? Então vamos lá, capítulo 5, irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha o sacrifício de Deus. E aí onde ele fala, o andar de vocês é por aí. O caminhar de cristão é por aí. Amém? E, irmãos, uma coisa vai ficar bem clara aqui agora, seguindo esse próximo parágrafo, é o quê? Que a partir do caminhar são demonstrados frutos. Se você anda conforme esse mundo, pode ficar tranquilo. Você vai conseguir mostrar os frutos ou fruto do mundo. Agora, se você anda baseado em Cristo, fora do curso desse mundo, não se entregando às concupiscências, não se entregando a pecados da carne, pode ficar tranquilo. Você vai mostrar o fruto de Cristo, o fruto de um cristão vai ser mostrado. E o mais interessante, irmãos, na palavra que vai vir dizer o seguinte, que a luz, quando você reprova, você quer luz no mundo, vamos dizer, Cristo falou, seja luz no mundo, né? Se você quer luz no mundo e reprova a escuridão, reprova o que está escondido, é tão forte essa conduta, como Paulo está pedindo aqui, é tão forte que a partir do momento que você reprova, que você rejeita coisas do mundo, o que acontece? O que foi rejeitado se manifesta. Se manifesta. A ira é tão grande, a inconformidade é tão grande, que se você rejeita um amigo seu que está te chamando para tomar uma, ele não vai só falar assim, tá bom, você não quer não? Tchau. Não. Ele não... Já observou, irmãos, que ele não fica quieto? Ele vai continuar tentando, continuar te oferecendo. Se você estiver saindo do mundo agora, pode ter certeza. Quem te oferecia antes, quem andava com você antes, não vai largar o osso tão fácil. Não vai só te oferecer mais uma vez e deixar para lá. Pelo contrário, ele vai se esforçar, ele vai se incomodar pelo fato de você reprovar, repreender. Ele vai se manifestar. Ele vai se irar, vai continuar tentando, ele vai vir até você, ele vai vir até essa luz que é você. Ele vai se manifestar de alguma forma. Esse que está errado, esse que está agindo de maneira imprudente, esse que está baseado no mundo, ele se manifestará. Mas, observe, irmãos, algo que é escuro, que se manifestar próximo de você,
ele vai ser iluminado, concorda? Se você é luz, agora você é luz. Quem chega da escuridão, quem chega ao obscuro e vem se manifestar perto de você, quando ele menos perceber, ele vai estar iluminado. Já observou? Você pode estar com tudo escuro dentro do quarto. Você não está enxergando nada. Liga a luz, ou chega uma lâmpada, alguma coisa, fica tudo iluminado. Ou seja, tudo que for ruim, de obscuridade e tal, de escuridão, se vai se manifestar. Quando se manifestar próximo de você, quando ele menos perceber, estará iluminado por você, por Cristo. Então essa conduta é tão forte, irmãos, essa conduta cristã, que primeiro ela reprova o que está errado, né? Ela se afasta, ela recrimina, ela não se aproxima e ela faz se manifestar. Quando você reprova, isso que está errado, que está obscuro, se manifesta. Quando se manifesta, você ilumina. Você não foge quando se manifesta. Pelo contrário, você ilumina. Cristo ilumina a partir de você. Então você vai fazer manifestar e em vários casos, em muitos casos, você vai fazer essa pessoa que era má se tornar boa. Você vai fazer esse escuro se tornar luz. Você vai fazer esse velho homem se tornar novo homem a partir da sua conduta cristã. Observem aqui nesse parágrafo, irmãos. Versículo 3, amém? 5:3, Efésios 5:3. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ação de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas quantos reprovadas pela luz, observem, irmãos, versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluias. Observem, irmãos, que quem anda na luz reprova. Quem anda na luz não menciona. Quem anda na luz nem recomenda. Quem anda na luz não se engana com palavras vãs. Quem anda na luz não participa com eles desses infrutíferos, de quem anda nas trevas, na obscuridade e na escuridão. Você reprova, você não anda com eles, você nem menciona, você nem traz nome. Você nem começa a conversar, isso daqui eu acho que é feminismo, isso daqui eu acho que é não sei o queísmo. Não. Você não traz nomes, você não dá espaço, você reprova. Você é luz. Reprova nesse sentido, irmãos, não de preconceito, não de dizer, não quero nem próximo. Não, você reprova dizendo, tá errado. Não vou fazer isso com você porque tá errado. Então, quando você reprova, se é manifesto. Então, quando é manifesto, se torna luz, porque você está iluminando aquilo que é manifesto. Manifestou na sua frente,
o que era escuro, o que era escuridão, obscuridade, você como luz no mundo ilumina. Cristo a partir de você ilumina. Cristo a partir de você traz de dentre os mortos. Aleluias. Versículo 15, irmãos. Portanto, vede prudentemente como andais. Olha o tanto que Paulo traz andais. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Ou seja, imprudentes ou ignorantes, né? E sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aleluias. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluias. Quando ele fala que não vos embriagueis com vinho, irmãos, naquela época, cultos pagãos, práticas frequentemente utilizados por pagãos daquela época, era o quê? O uso de vinho durante os cultos. Naquela época tinha muitos rituais, religiões, cultos que eram feitos regados a vinho. E aí, claro que isso vale para hoje também, né? Não vos embriagueis, mas nesse ponto aqui específico, ele já estava trazendo uma referência a esses cultos daquela época. Tem muita gente aí, muita modinha dessa forma, fazendo culto também, mas enchendo a cara. Não andei no curso desse mundo, não vos embriagueis, porque no qual há dissolução, ou seja, no vinho há dissolução. Há algo que é contra a santidade no próprio vinho, nesse beber, nesse se embriagar. No se embriagar, o vinho se torna essa dissolução. Amém? Mas aí, pelo contrário, ao mesmo tempo que ele fala o errado, ele fala o certo. Ele fala, não ande assim, mas ande assim. Ele fala, esse caminho aqui é o errado, mas esse aqui é o certo. Ele não deixa você só travado, bitolado, alienado, só num caminho. Não, ele fala, ele tem esses dois caminhos. Tem esse aqui, esse é errado. Mas tem esse aqui e esse é o certo. Agora é com vocês, como andeis, como andais. Amém? Vamos lá, irmãos. Versículo 22. Aqui ele já vem falando mais sobre o matrimônio, o lar cristão, homem e mulher. Amém? Ele vem trazendo mais essa noção de família mesmo, né? Família. Amém? Versículo 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher,
e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Aleluias. Esse respeite ao marido, irmãos, tem outras traduções que vai dizer reverencie ao marido. Aleluias. Observem, irmãos, que aqui agora Paulo traz a noção do lar cristão, homem, mulher, e traz a noção de castas, hierarquia, né? Mas não no sentido de empresa, instituição, ó, meu cargo é maior que o seu, eu mando em você. Não. É no sentido de organização, né? De níveis. O homem está acima da mulher, mas Cristo está acima do homem. Ou seja, se nós estamos com a noção de que somos o bam porque estamos acima da mulher. Não. Acima eu digo no sentido de, como ela fala aqui, ó, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Mas como ao quê? Como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, ela traz essa noção de etapas. Não no sentido de quem é mais forte no casamento, o homem ou a mulher. Não. No sentido mesmo dessa hierarquia cristã. Não hierarquia no sentido de mandar, ó, vou ficar hoje só sentado aqui, você traz comida para mim, você limpa a casa, daqui a pouco você vai cortar minhas unhas e calada. Não, não é por aí. Pelo contrário, fala, maridos, amai-vos sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você é capaz de se entregar pela sua mulher? Esse amar é nesse sentido. Então não pense em, eu vou mandar, agora a igreja mandou falou que a mulher é submissa a mim, então eu tenho que mandar nela. Não. Você primeiro consegue se entregar por ela? É o primeiro passo para você entender essa submissão que a mulher tem que ter a você. Se você conseguir entender e aplicar isso, de você conseguir se entregar pela sua mulher, já acredito que é 50% do entendimento que você tem que ter do quanto você deve amar, cuidar, respeitar, proteger sua mulher. E não querer estar batendo o pé, mandar, gritar, se aparecer. Não. Aqui vocês podem observar que em nenhum momento falou de macho e fêmea. Não. Na posição de machismo. Não. Homem e mulher. Um ame o outro. Ame a ponto de se entregar. Respeite ao ponto de reverenciar. Aleluia. E sejam uma só carne. Uma só carne. Aleluias. Então vamos lá, irmãos, vamos continuar. Capítulo 6. Como vocês podem ver, irmãos, são assuntos, são temas que dá pra gente ficar 2, 3 horas conversando. A gente quer continuar, enfim, aprofundar. Mas a princípio aqui o intuito é o devocional, o intuito é a leitura. O intuito como igreja é estimular os irmãos a entregar a Deus as primeiras horas do dia. É entregar a Deus o horário que você puder estar acompanhando essa live. É entregar a Deus, não para fazer Deus maior, menor ou melhor, não. É para nos mudar, nos edificar em Deus, em Cristo. A oração, o devocional, o se entregar, o reverenciar, o adorar, não muda quem é Deus, muda quem nós somos diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Amém? Esse é o intuito da Igreja Apostólica Atalaias, seguidores de Cristo. Incentivar, estimular, exortar esse devocional, esse dedicar a Deus, esse nos edificar como igreja. Amém? Então assuntos como esse aqui, como vocês observaram, capítulo 5, agora vamos ao 6,
são capítulos muito densos, no sentido de muito conteúdo importante para nós, mas em momentos, né, mais específicos, oportunos. Espero em Deus que nós possamos trazer de maneira mais detalhada, aprofundada, mais conversada. Amém? Em nome de Jesus. Vamos aqui agora, capítulo 6, continua falando sobre o lar cristão, filhos, pais, né? E mais ao final vem falar sobre a armadura de Deus. Como nos revestir, esse novo homem, como ele se reveste, com o que e por quê. Amém? Então vamos lá, irmãos. Capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aleluia. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aleluias. Observem, irmãos, que no começo aqui Paulo fala de filhos e pais, né? Fala como filhos devem honrar os pais, mas também fala, ou seja, ele fala dos dois lados. Ele fala, filhos, honrem pai e mãe. Agora ele vem nos pais e fala, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina, na demonstração do Senhor. Ou seja, pais, não é só porque vocês são pais que vão estar chegando e batendo e fazendo o que quiser, xingando e acabando e não tá nem aí só porque é pai. Não, vocês também têm uma conduta, vocês também têm uma linha a seguir dentro da disciplina e da demonstração do Senhor. Existe função de um lado, existe função do outro. Existe benefícios de um lado, benefícios de outro, mas também existem limites de um lado e limites do outro. Com esse mesmo entendimento, irmãos, ele vem falar mais à frente aqui sobre os servos e senhores, ou seja, uma noção mais clara aqui para você entender, sobre o patrão e o empregado. Tá? Ele vem falar sobre os servos, né? Os empregados. Obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade. Ou seja, servos, empregados, atuem, trabalhem dessa forma. Mas logo após, ele vem dizendo, patrões, senhores, de igual modo proceder para com eles, deixando ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, não adianta quantas lojas você tem, quanto dinheiro você tem na conta, quantos 1000 Pix você faz por dia. Não adianta se você é o patrão ou ele é o empregado. No dia do juízo, todos serão julgados na mesma forma. Se existe função, benefício e limite para o servo, para o empregado, existe função, benefício e limites para o senhor também, para o patrão também. Observem como Paulo vem trazendo de maneira detalhada funções, limites, cargos, benefícios, né? Condutas, andar. Como é esse andar cristão na sociedade, na comunidade, baseada em Cristo. Amém?
E agora, irmãos, mais especificamente, nós vamos falar sobre essa questão da armadura, do se revestir em Deus, para assim conseguirmos combater, suportar males desse mundo. Aleluias. Versículo 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois ter de vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluias. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, aleluias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, aleluias. Observem, irmãos, fugir das ciladas do diabo. Entendo. E quando ele vem falar, a luta não é contra sangue nem contra carne. Observe, nós estamos falando aqui de armadura de Deus, né? Você que imagina que seu inimigo é seu vizinho, você imagina que seu inimigo é seu parente, você imagina que seu inimigo é seu patrão, seu colega de trabalho, seu amigo antigo que hoje em dia não é mais amigo, é inimigo. Você que imagina que seu inimigo é o governo, o prefeito, o governador. Observem, uma questão lógica. Se nossos inimigos, reais inimigos, fossem realmente físicos, vocês concordam que essa armadura também deveria ser física? Vou colocar aqui um colete à prova de bala, vou colocar um capacete de guerra, vou pegar aquelas armas que estão usando na Ucrânia, vou pegar um escudo mais forte lá dos Estados Unidos, vou pegar enfim, eu vou me armar, vou me equipar com peças, instrumentos de defesa, de armadura do mundo físico. Se os meus inimigos, se os meus reais inimigos fossem físicos. Entendem, irmãos? Só que aqui na palavra, Deus vem nos trazendo, vem nos revelando o seguinte: dos seus reais inimigos não é sangue e nem carne. Ou seja, não é nada de família, hereditário, etnia, e também não é carne, ou seja, não é pecado carnal, não é nada que você está caindo no pecado, não é aquela mulher que você não consegue sair dela, você toda semana tem que ir lá, você fala, não vou mais, mas daqui a pouco você está lá, não é aquela, não é físico, porque senão a armadura também teria que ser física, nós ia ter que andar que nem aqueles camaradas lá de operações especiais, o dia todo, né? Óculos de visão noturna, capacete e tal, tudo protegido ali. E o dia todinho a gente tem que andar assim. Se essa armadura que Deus nos traz fosse dessa forma. Se os nossos inimigos reais
fossem aqui desse mundo. Só que quando Deus vem falar que não é sangue nem carne, ele já vem falar, ó, não é desse mundo. E aí sim, ele vem falar, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, irmãos, os nossos reais inimigos são celestiais, são espirituais. Então, nada mais lógico, entendível, que a nossa armadura também seja celestial, aleluias, também seja espiritual, para nós conseguirmos combater os reais inimigos. Então é o que Deus vem nos trazer a partir dessa armadura. Cingi-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Celestial, espiritual. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A sua base é o evangelho da paz. Não é coturno. Embraçando sempre o escudo da fé. Escudo da fé. Não é colete à prova de balas. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Aleluias. Tomai também o capacete da salvação. Não é o que é usado lá na Ucrânia. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Aleluias. Não é o fuzil AR-15 ou não sei o que lá M9, não. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Observem que nós estamos revestidos a partir dessa armadura espiritual, celestial, para combater nossos reais inimigos, que são celestiais, espirituais, espirituais do mal, ou seja, diabólico, maligno. Não é o João, não é o José aqui daqui não, tá? É celestial, é espiritual. Amém? E no mais, ele pede que a partir dessa oração seja dada a nossa boca, a palavra, para com intrepidez ser conhecido o evangelho. Ou seja, estamos com a armadura, estamos revestidos e agora pedimos a Deus essa palavra. Pedimos a Deus essa ousadia. Pedimos a Deus essa intrepidez para compartilhar, trazer, fazer o id. Aleluias. Aleluias. Vamos lá, irmão. Tá finalizando já, tá? Versículo 21 vem falar sobre Tíquico, que é o termo, né, em grego que significa ministro. Aleluias. Vamos lá, versículo 21. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará. Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Aleluias. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Então aqui, irmãos, completando 1 hora de gravação, estou observando aqui agora, finaliza o livro, a carta, né, aos Efésios, capítulo 6, graças a Deus por isso, de uma maneira ou de outra, Cristo se fez presente, o Espírito Santo veio novamente, mais um dia, mais uma manhã, se fez presente entre nós,
Se vai ser à tarde ou à noite que você vai acompanhar essa live, Ele está presente entre nós. Aleluia. Isso é de motivo de muita gratidão e alegria. Irmãos, vamos orar para finalizar esse dia, esse momento especial? Pai, Senhor amado, Deus soberano, só Tu que sabe como as coisas irão acontecer, como aconteceram, como estão acontecendo. Não nos compete saber o dia nem a hora. Aleluia, não nos compete. Nos compete sim pedir graça, pedir intrepidez, ousadia, pedir a palavra, pedir a armadura para conseguirmos nos revestir da maneira adequada para combatermos os reais inimigos da maneira adequada. Aleluias. Pai amado, mais uma vez te agradecemos por esse momento especial, por essa presença, por essa manifestação celestial. Aleluias. Pai, estamos aqui buscando a cada dia, independente de hora, lugar, ocasião, estamos aqui buscando. Buscai e acharás, Tu mesmo nos trouxe na palavra. Então estamos aqui, Pai, buscando e te achando mais e mais, te conhecendo mais e mais, nos aproximando mais e mais. Oh Deus, não temos como recompensar tamanha graça e misericórdia para conosco. Mas o que podemos é te louvar, te engrandecer, agradecer, procurar obedecer o quanto mais possível os seus mandamentos, ordenações, instruções. Como Paulo vem dizendo, andeis, aleluias. O nosso caminhar deve estar pautado para ti, Senhor. Oh Deus maravilhoso, te agradecemos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 irmãos. Vou finalizar aqui agora, vou procurar já disponibilizar o quanto antes no canal da igreja. Tremendo, dia muito especial como todos os outros, mas estamos aqui para dar continuidade. Cristo está aqui para nos trazer força, fazer com que nós continuamos perseverando em Cristo Jesus. Irmãos, muito obrigado pela presença. Por incrível que pareça, eu não senti diferença nenhuma de hoje para as lives, com vocês mandando comentários e tudo. Não senti diferença nenhuma, porque eu sinto vocês aqui comigo. Eu sinto a igreja aqui comigo. Eu sinto Cristo aqui conosco. Amém? Até a próxima oportunidade, irmão, se assim Deus permitir. E amanhã estaremos dando continuidade. Vamos ao livro de Filipenses, né? Uma carta direcionada para a cidade de Filipos, né? Tremendo também, Paulo mais uma vez, né? Trazendo mais uma mensagem, mais uma palavra de Deus, aleluias, nos auxiliando a continuar mais revestidos com essa armadura. A partir dessa palavra de Deus, essa espada da justiça, nós estamos buscando garantir que essa espada esteja conosco, que essa espada nos esteja justificando a cada dia. Amém? Irmãos, Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor seja convosco. Vamos para cima, vamos para frente, vamos com Jesus. Até lá, irmãos. Se assim Deus permitir, amanhã estaremos aqui dando continuidade. Amém? Fiquem com Deus, um dia produtivo.